Boa noite. Vamos retomar aqui os estudos sobre a obra de São Boaventura, obras completas. Antes, porém, como é de costume, vamos fazer as nossas orações para que tudo dê certo e que a compreensão e que o entendimento seja para todos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, conforme o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos rezar a oração de São Tomás de Aquino. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da nossa inteligência um raio da vossa claridade. Dai-nos inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me, verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis, e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Então, agora vamos dar início, né? Eu quero trazer aqui para vocês uma poesia de um santo fundador do Carmelo Descalço, que é São João da Cruz, junto com Santa Teresa d'Ávila, é fundador do Carmelo, ele é carmelita, né? E essa poesia que eu estou trazendo aqui para vocês é chamada de A Noite Escura, que tem muito a ver com esse ciclo de estudos que nós estamos fazendo. Ruth, você pode ler essa poesia para a gente, que a gente vai dela partir para a obra de São Boaventura, fazer um link, tá? Talvez na quarta estrofe a gente já consiga fazer. Pode começar, Ruth. Em uma noite escura, com ânsias em amores inflamada, ó ditosa aventura, sai sem ser notada, estando já na minha casa sossegada. Ruth, só um minuto. Alguém já viu essa poesia? Alguém já chegou a contemplar ela, alguma coisa assim? Não. Se não, eu vou, na hora que fechar a estrofe, eu vou falando de cada estrofe, um pouquinho, para a gente ir tomando gosto, tá bom? Ok. Ruth acabou de ler essa primeira estrofe, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Em uma noite escura, com ânsias, em amores inflamada.
Então, inflamada quem? Quem estava inflamada? A alma. Nós aqui, nessa poesia, nós vamos falar da alma. Mas também vamos falar do corpo. E vocês vão ver mais na frente um pouquinho que ele faz uma analogia do corpo com a casa. A casa, a morada dele. Né? Então, em uma noite escura. Por que escura? Porque você parte, a alma parte em busca do amado, tateando. Nós estamos aqui estudando São Boaventura e estamos tateando, não é? É tudo um conhecimento novo, são coisas que a gente até nem imaginava que existia, não é? Então, quando a alma procura Deus, quando procura Nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai, na escuridão, ela vai tateando, porque ele não se apresenta face a face. Né? Dizem os teólogos que nós não aguentaríamos no estado em que nós nos encontramos. No estado de perfeição em que nós nos encontramos, nós não aguentaríamos. Né? Por isso que ele não se apresenta. Vontade ele tem. Mas para a gente seria fatal. Né? Aí ele diz aqui, ó, com ânsias em amores inflamada. A alma ela vai em busca do amado, que é nosso Senhor, com ânsias, com paixão, né? Paixão. Ela vai inflamada com aquele gosto, com aquele amor. Nós nos acostumamos muito a pedir. Nós somos pidões e ele gosta disso. E nosso Senhor gosta disso. Mas nós precisamos aprender a amá-lo. Amá-lo acima de qualquer coisa. Amar a Deus acima de qualquer coisa, né? Tá lá o primeiro mandamento, né? Dos 10 mandamentos, né? Creio eu. Agora me deu um branco. Então, a gente precisa aprender a amar. E a alma, quando ela vai em busca do amado, ela vai com ânsias de amores inflamada. Ela vai totalmente apaixonada. Ó ditosa aventura, saí sem ser notada, estando já a minha casa sossegada. A casa sossegada, quer dizer, a casa lá dormindo. O santo estava lá na cela dele dormindo, no quarto. Não é? E aí o arrebatamento dele, no arrebatamento dele, em busca do amado, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo estava lá na cama, dormindo. Tá? Então, a casa sossegada, na realidade, é o corpo. Sossegado, tranquilão. Lê a segunda estrofe, por favor, Ruth. Às escuras e segura, pela secreta escada disfarçada, ó distosa aventura, às escuras e velada, estando já a minha casa sossegada. Ele reforça, não é? Que ele sai às escuras, tateando, inicialmente ele não vê o amado, ele não vê, ele vai pela secreta escada, pela escada secreta, não é? Não é uma escada aberta para todos. O caminho que leva a alma a nosso Senhor Jesus Cristo é estreito e é velado, né? Ela vai tateando aqui, ó, pela secreta escada disfarçada, né? Ela não vai assim exuberante para todo mundo ver, não. Ela vai disfarçada. Se ela vai disfarçada, ela vai porque tem algum perigo aí nesse caminho que leva a alma ao encontro do amado. Por isso ela vai disfarçada. E por isso ela pega essa escada secreta, que só ela sabe. Né? Ó ditosa aventura, às escuras e velada, estando já a minha casa sossegada. Continua dizendo que está lá o corpo dormindo e a alma está a caminho do amado. Vai para a terceira. Na noite abençoada,
Sai em segredo, pois ninguém me via, nem eu mirava nada, sem outra luz nem guia, senão o que no coração ardia. Olha só, né? O que é a fé? É você acreditar sem ver, não é isso? Isso aqui é uma versão santa em alto nível da fé. Esse santo é um santo de sétima morada, não um santinho, digamos assim, dentro da hierarquia dos santos. É um santão, entendeu? São João da Cruz é doutor da igreja, como Santa Teresa d'Ávila, como Santo Delgado, como São Boaventura, como Santo Agostinho, como São Tomás, né? É um doutor da igreja, né? Então, olha só. Então, na noite abençoada. Então, isso aí já é uma pista, né? É uma noite abençoada, é uma noite diferente das outras, é uma noite abençoada por Deus, né? Não é qualquer noite. Ele não tem autonomia para ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo sem que ele permita. Tem que ter a bênção. Ele é uma noite abençoada, é uma noite preparada pelo esposo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, para que isso aconteça. Ninguém vai a nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém se santifica, ninguém entra em arrebatamento sem que ele chame. A alma não tem este poder. Tá? Tudo depende do esposo. A alma é a esposa, tá certo? E o esposo é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma noite abençoada, né? É uma noite diferente. É uma noite autorizada. Continua dizendo, sair em segredo. Né? Saiu em segredo. Olha que é uma coisa personalíssima. Né? Nosso Senhor diz, olha, o pessoal aí do Carmelo, São João da Cruz vai passar aqui, vai vir me ver, vai passar a noite comigo aqui. Não. É personalíssimo, é aquela coisa, sair em segredo. Pois ninguém me via. Nem eu mirava nada, ou seja, ele ia no escuro, ele ia pela fé. Né? Era a fé que levava ele. Né? Sem outra luz, nem guia, senão a que no coração ardia. A fé, o amor, o desprendimento, o acreditar, querer, o amar, despudoradamente. Ai, como eu queria chegar nesse nível. Quem sabe um dia. Leia a quarta, por favor. A quarta estrofe. Ruth. Essa luz guiava, mais clara que a luz do meio-dia, onde me esperava, que eu nem bem sabia, no lugar que ninguém conhecia. A partir daí, dessa introdução que eu fui levando vocês, a gente já começa a entrar na poesia sem grandes esforços. Vocês estão percebendo isso? Sim. Não é? Então, ele torna a falar da luz, né? Aí ele diz que a luz guiava ele, né? Que era uma luz mais clara do que a luz do meio-dia. Onde me esperava, quem eu bem sabia. A alma sabia o que estava ao encontro de quem estava indo. Né? Num lugar que ninguém conhecia, nem ela própria. Vai no quinta estrofe. Ó noite que chegaste, ó noite amada, mais que a alvorada, ó noite que juntaste, amado com amada, amada em seu amado transformada. Essa aí é a cereja do bolo. Isso que ele diz aqui na poesia tem tudo a ver com os nossos estudos. Olha só. Ó, noite que me guiastes. Ó, noite amável. No começo, a noite era só escuridão. Agora, até a noite,
que era escuridão, que tinha os perigos, que tinha as coisas. Até a noite é amada. Depois que a luz apareceu, mais forte do que o meio-dia, na estrofe 4. Ó noite amável, mais que a alvorada. Ó noite que juntastes amado com amada. Amada em seu amado transformada. Quem é a amada? Alguém pode me dizer? A alma. Isso. E quem é o amado? Jesus Cristo. Isso. E em quem a alma se transformou? Olha só, lê. Amado, ó noite que juntastes, amado com amada, a alma com Jesus Cristo. A amada em seu amado transformada. A alma se transformou em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Gente, vocês já devem ter escutado que nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo místico da igreja, não é? Alguém já escutou? Sim. Pode abrir os microfones aí para a gente poder, conversar. Não é? Então, assim, Jesus é a cabeça do corpo místico. E as almas são o quê? O resto do corpo. Quem é corpo está uno com o todo. Está transformada no todo, gente. Tá? É isso que São João da Cruz está dizendo aí, ó. Eu vou ficar na estrofe 5, porque senão a gente não para mais. É tanta coisa bonita daqui para frente, né? Que, assim, é um espetáculo, é poesia, gente. E outra coisa, a poesia, ela tem um poder incomensurável, né? Ela vai direto, ela bypassa o intelecto e vai direto. Se você começar a ler isso aqui, você, assim, vai dizer, poxa, eu não estou entendendo nada, né? Eu usei aqui uma de facilitador, e tentando colocar vocês dentro do sentido, né, da poesia, mas o ideal na poesia é você ler sem ninguém servir de facilitador. Deixar-se penetrar por ela e levar-se por ela. E aí você mesmo vai criando suas conjecturas, a emoção vai chegando, você vai se apaixonando pelo texto. É a mesma coisa que uma música. Você escuta aquela música, você não sabe por que aquilo lhe sensibiliza, ou lhe fez feliz, ou lhe entristeceu. Poesia é isso. E esse discurso aqui, discurso poético, né? Ele é um dos 4 discursos da teoria dos 4 discursos de Aristóteles, cujo livro a gente vai ler. A gente vai ler. Né? A gente vai assim, malhar um bocado aí nesse livro de Olavo, né, que ele pegou a teoria dos 4 discursos de Aristóteles e deu uma recheada onde estava faltando carne no esqueleto, ele saiu colocando, né? E ficou uma obra magnífica, né? Magnífica. E a gente vai ler essa obra. Mas aqui eu já apresento a vocês um dos discursos da humanidade, né? Que é o poético, né? Unido com esse tem o dialético, tem o retórico e tem o analítico científico, que são os princípios, que é o resultado de tudo o mais, né? Beleza, moçada? Vamos para frente? Então, agora, nós vamos lá para o livro de São Boaventura, tá bom? São Boaventura, Brevilóquio, parte 2, capítulo 1. É o seguinte, na medida que vocês forem lendo, pode mais de uma pessoa, né, começar a ler, eu já vou dando umas pinceladas. Isso aqui é outro discurso. Dos discursos de Aristóteles, a gente pode dizer que esse aqui é o dialético. Tá? Dentro daquela metodologia de São Boaventura. Ele no primeiro item, ele dá uma geral, depois ele vai descascando, né, ali, né? Ele vai abrindo o símbolo, né? Ele usa uma linguagem simbólica no primeiro item, depois ele vai
abrindo os símbolos. Como esse estudo é um estudo de alta teologia, de ciência, que é a ciência das ciências, para quem não souber, quem não sabe, fique sabendo que a teologia é o último nível da ciência. É a ciência das ciências. Eu não sei como é que um cientista se afasta da teologia de Deus. Você fica tão soberbo, mas tão soberbo, que você se afasta da verdade e faz cientificismo ao invés de fazer ciência. Não é? Tem um livro de Olavo, espetáculo, que fala sobre isso. Ele dá uma... Na realidade, a maioria dos livros de Olavo vem das palestras dele, né? Das aulas, né? Ele mesmo consolida, né? Tem outros que outras pessoas consolidaram, né? Mas tem uns que não vem da aula, né? Vem dos estudos dele mesmo. E esse que fala sobre cientificismo é um espetáculo. E tem um curso específico sobre isso. Eu vi até uma das aulas desse curso. Ultimamente eu passei até para um colega meu que foi padre ele. E outra coisa a mais, né? Tem um livro de Louis Lavelle chamado Ciência e Jesus, Ciência e Ordem. Agora me escapa o nome do livro de Louis Lavelle. Que ele desce a miúdo nesse tema. Ele mostra, numa linguagem não teológica, mas uma linguagem filosófica, Louis Lavelle é um filósofo católico. Por isso, ele consegue compreender e colocar os cientistas na saia justa. Ele desce e explica mesmo. Em outras palavras, assim, deixem de ser burros. Usem a inteligência que Deus te deu com Ele mesmo, não é? Com Ele mesmo. Ele vai só abrir os caminhos para você. Se é fama que você quer, tá aí, Nosso Senhor. Né? Essa obra de Lavelle é muito, muito, muito importante. Muito importante. Agora, é extremamente difícil de ler. Extremamente. Eu já desisti de umas 3 vezes. Né? Porque traz assim, uns conceitos filosóficos assim. Acho que eu tinha que estar primeiro, Tomás de Aquino, no último livro da Suma Teológica, para poder entender. Então, assim, eu não teria nem condições de facilitar mesmo, mas a gente pode, né, pedir ao Espírito Santo essa luz e esse discernimento, e a gente vai entendendo, vai conhecendo. Né? E por que isso é importante? Porque a ciência virou Deus, minha gente. Né? O materialismo e a ciência andam de mão dada, são casais, marido e mulher. Né? Então é difícil. Né? Tem que combater isso, a gente tem que entender. E não adianta a gente chegar na pessoa que é repositório, receptáculo dessas informações mentirosas. A gente tem que chegar por cima e com argumentos analíticos científicos, estou fazendo alusão à teoria dos 4 discursos de Aristóteles, provar dialeticamente que o que o caba está dizendo ali é mentira. E para isso você tem que estudar. E digo para vocês, é um caminho sem volta. Quando esse vírusinho morder vocês de verdade, vocês vão penar, porque isso gera um isolamento terrível. As pessoas não acompanham. Vamos aqui para o São Boaventura, né? São 7h10, né? Essa leitura eu acho que leva uns 20 minutos. Eu fiz um resumão depois, vai ficar mais fácil de entender. Vamos? Quem se habilita? Eu leio. Ok. Vamos lá. Parte 2. A criação do mundo. Capítulo 1. A produção do mundo em seu conjunto.
Suposto que até agora foi sumariamente visto sobre a Trindade de Deus, deve ser dito algo a respeito da criação do mundo. Olha só. Esse primeiro parágrafo aí, ele é um divisor de águas, tá? Tem que entender ele mesmo. Não dá para a gente passar por cima. Suposto o que até agora foi sumariamente visto sobre a Trindade de Deus. O que é que ele está dizendo aí? Que no capítulo anterior, que na parte 1, ele fala sobre a Trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não sei se você se recorda que a gente já tentou ler essa parte aí. Dificílima. Pode ser que eu tente de novo, mas eu não vou entrar nessa agora, tá certo? É justamente a parte 1 do brevilóquio, tá? Gente, isso é um brevilóquio, viu? Sabe o que é brevilóquio? É um resumão, tá? Para os alunos de São Boaventura, né? Veja o nível dos alunos naquela época. E veja o nível desse que está aqui falando com vocês. Uma coisa impressionante. Como a gente se afastou da verdade. É incrível isso. Então, ele fala aqui, ó, né, sobre a Trindade de Deus. Então, suposto que até agora foi sumariamente visto sobre a Trindade, deve ser dito algo a respeito da criação do mundo. Tá certo? Então, agora ele vai falar da criação do mundo, né? E tem alguns conceitos no que ele falou sobre a Trindade que eu fui fazendo umas pesquisas e fui puxando para a gente poder entender um pouco do que ele vai dizer aqui, né? Fala sobre o princípio, ele fala muito sobre o princípio, que é aquilo que a gente leu no livro do Gênesis, capítulo 1, né? No princípio, né? Deus criou o céu e a terra, não foi? No princípio, não é inicialmente Deus criou o céu e a terra, não é no princípio, pelo princípio, com o princípio, tá certo? Estou frisando isso porque a gente vai ver muito isso aqui, tá? Vá, Regina, por favor, leia o segundo parágrafo. Quanto a isto, deve-se admitir, resumidamente, o que se segue. 2 pontos. Todo o mundo foi levado ao ser no tempo, a partir do nada, por um primeiro princípio único e supremo, cuja potência, embora sendo infinita, dispôs todas as coisas por um certo peso, número e medidas. Ponto. Beleza. Aqui ele vai explicar, né? Eu vou deixar para explicar isso aqui que a gente viu, a partir do princípio único e supremo, né? Embora dispôs todas as coisas em um certo peso, número e medida, com o resumo que eu fiz, vai ficar mais simples, tá? Mas vamos continuar aqui. Item 2. Item 2. Estas afirmações devem ser entendidas de modo genérico, a respeito da produção das coisas, e, por elas, colhe-se a verdade e repudia-se o erro. Olha, produção das coisas. Coisas. Corpóreas, tá? Continua. Por isso, ao dizer no tempo, exclui-se o erro dos que afirmam a eternidade do mundo. Pronto, espera um pouquinho. No tempo. Toda vez que vocês ouvirem essa expressão, no tempo, quer dizer o seguinte: não estamos falando de eternidade. Ou é no tempo ou é na eternidade. Isso não se mistura. Tá certo? Ou é no tempo finito, que acaba, que perece, ou é na eternidade, que não acaba, que é infinito, que é eterno. Continue. Dizendo do nada, exclui-se a eternidade quanto ao princípio material. Dizendo por um princípio único, exclui-se o erro dos maquineus que admitem a pluralidade de princípios. Pronto, espera um pouquinho só.
Só existe um princípio, gente. Tá? Quando vocês ouvirem também essa conversa de não, que as coisas foram criadas por uma explosão de não sei o quê, que aconteceu em várias explosões e cada uma criou uma coisa. Isso é tudo conversa fiada, gente. Tudo conversa fiada. O princípio é único. É um só. E tem nome. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo divino, o Logos divino, o Criador do céu e da terra, é nosso Senhor Jesus Cristo. Continua. Dizendo único e soberano, exclui-se o erro dos que dizem que Deus produziu as criaturas inferiores através das inteligências separadas. Vai. Dizendo, enfim, com certo peso, número e medida, demonstra-se que a criatura é efeito da trindade criadora sob um tríplice gênero de causalidade eficiente, pela qual a criatura possui unidade, modo e medida, causalidade exemplar, pela qual possui verdade, espécie e número, causalidade final, pela qual possui bondade, ordem e peso. Estas propriedades, quais vestígios do Criador, encontram-se em todas as criaturas, tanto corporais quanto espirituais, quanto compostas de ambas as substâncias. Vocês sabem que existem criaturas espirituais, criaturas corporais e o composto das duas, né? O composto das duas somos nós. Quais são as criaturas espirituais? Os anjos. Né? Quais são as criaturas corporais? Os animais. Quais são as criaturas compostas de espírito e corpo? Nós. Nós somos as únicas criaturas compostas de espírito e corpo. Vocês estão vendo, no item 1, o item 2 explicou o item 1, o 3 está explicando o item 2. Tá? Isso é o método. Aprendam o método. Vai. 3. O que acima se disse, explica-se assim, 2 pontos. Para que haja uma ordem perfeita e um fim nas coisas, é necessário que todas elas se reduzam a um só princípio, que seja o primeiro para constituir-se como o fim de todo o mais, e perfeitíssimo para dar a todas o complemento. Mas, como o primeiro princípio, no qual se encontra o fim de tudo, pode ser apenas um só. Se produz o mundo como não pode produzi-lo de si mesmo, é necessário que o produza do nada. Alguém está com a Bíblia aberta aí? Veja a Bíblia da Ave Maria para ver se a gente consegue falar a mesma língua. A Bíblia da Ave Maria é livro do Gênesis, capítulo 1. Gênesis, sim. Capítulo 1. Ok. Está com ele aí? Aham. Capítulo 1, inciso 1. A criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Certo. Tranquilo. Para aí. Tudo que ele está dizendo aqui vem desse capítulo 1 do Gênesis, tá? Tem mais aqui para frente, quando ele vai falar aí da criação, que tudo foi criado do nada. E ele diz por quê, né? Vá, continue. E como a produção do nada põe a ser após o não ser da parte do produzido, e põe a imensidade do poder producente da parte do princípio, acontece que, sendo este princípio só se Deus, é necessário que o mundo seja produzido no tempo, por esse mesmo poder infinito, que age por si e imediatamente. Porque se não fosse assim, se não fosse produzido no tempo, era produzido na eternidade. Nós vivemos no tempo.
né? Já foi a época em que nós vivíamos na eternidade. Teve um tal de Adão, e uma tal de Eva, e uma tal de serpente que tirou essa brincadeira da gente. Tirou o sentido da vida eterna, que é justamente o pecado mortal, né? Que é o pecado que nos fez viver aqui nesse mundo. Eu sei que é difícil isso aqui, tá? Mas não se assustem, não. Eu fiz um resumão legal e é bom que leia tudo aqui e depois eu vou item a item e a gente vai tirando aí esclarecendo na medida do possível. Item 4. 4. Além disso, sendo um princípio perfeitíssimo, do qual promana a perfeição do universo, é necessário que haja por si e conforme si mesmo e em ordem a si, pois, para obrar fora de si, não necessita de coisa alguma. Deve ter com relação a qualquer criatura a intenção da tríplice causa, a saber, 2 pontos: a eficiente, a exemplar e a final. Como também é necessário que toda criatura tenha essa tríplice relação com a causa primeira, pois toda criatura constitui-se no ser pela causa eficiente, conforma-se a exemplar e ordena-se a final. Por isso, a criatura é una, verdadeira e boa, possui modo, é formosa e ordenada, é Tá falando de nós, hein? distinta e pesada, pois o peso é uma inclinação ordenada. Isso é dito de toda a criatura em geral, tanto da corpórea como da incorpórea, como da composta de ambas as substâncias, como o é a natureza humana. Beleza. Vamos para a explicação agora. Então, Boaventura diz aqui o seguinte: início. Todo mundo foi levado ao ser no tempo. O que é isso? Que todo mundo, né? O que significa o ser no tempo? O mundo aqui é o firmamento, a terra e os 2 céus também? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é isso que a gente vai tentar responder a partir daí. Todo mundo foi levado a ser no tempo. Antigamente, nós éramos um ser na eternidade. Os anjos são um ser na eternidade. E nós somos um ser no tempo. Aí a pergunta é justamente essa: o que significa um ser no tempo? Eu já comecei a explicar agora. O mundo que ele fala aqui, que o mundo foi levado ao ser no tempo, ele fala do mundo todo, inclusive o céu empíreo, o céu cristalino, ou é do firmamento para baixo? Quem se arrisca aí? Alguém se arrisca? Vocês já entenderam o conceito de ser no tempo? Isso é base para a gente entender o resto, tá? Todo mundo entendeu o conceito de ser no tempo? Se você puder falar um pouquinho mais sobre, eu agradeço. Veja bem, existe a eternidade e existe o tempo. São 2 realidades. Nós vivemos no tempo. Sim. E o que é viver no tempo? É nascer, crescer e perecer. O tempo tem essa característica. O tempo tem um intervalo no qual o ser perfaz aquele intervalo de tempo e finda. Não existe eternidade no tempo. Isso quer dizer que nós, a partir do pecado de Adão e Eva, passamos a ser um ser no tempo. Antes do pecado de Adão e Eva, nós éramos um ser na eternidade, fora do tempo. Eternidade é igual a fora do tempo. Tempo é igual a fora da eternidade. Agora, isso tem nada a ver com São Boaventura, isso é uma intuição minha, tá? E o que é de que é que nós somos compostos? De corpo e alma. Lembre-se da poesia de São Boaventura, hein?
enquanto a minha casa estava sossegada, eu estava indo ao encontro do meu amado. Eu quem? A alma, o espírito. Esse espírito que estava indo ao encontro do amado estava na eternidade ou estava no tempo? Quem se arrisca? A alma está na eternidade, né, Augusto? Eu creio que sim. Pode ser que a alma, enquanto encarnada, ela não esteja na eternidade. Mas eu acho muito pouco provável. Eu acho que nós já estamos, enquanto espírito, na eternidade agora. Porque, senão, não existiria livre-arbítrio. O livre-arbítrio não está na alma. A gente já sabe, que a gente já leu mais na frente, que os corpos celestes têm influência nos corpos terrestres. Influência direta, positiva, do nascimento à morte. A gente já sabe que nas 4 estações existem as confluências dos astros que fazem com que as pessoas se comportem de algumas maneiras diferentes. A gente já sabe que quando tem sol existe um humor e quando tem chuva existe outro humor. A gente viu isso em Santa Idelgarda, naquela iluminura que reparte ali em 4 estações. Alguém desconhece isso? Quem desconhece, diga. Aqui, olha, aqui pode tudo, menos ficar com dúvida, hein? E se ficar com dúvida, me pergunte que eu vou tentar tirar. Se eu não conseguir, a gente vê depois. Ok? Então, é isso. Na minha visão, humilde visão, pequena visão, no meu par conhecimento, e é pouco mesmo, gente, pode ficar certo disso, muito pouco. Eu acho que a alma, enquanto alma e espírito, né, está na eternidade, sim. Apesar de estar encarnada. Né? Quem desencarna agora já se vê na eternidade. A gente se transforma em outra pessoa. A gente morre do jeito que a gente está aqui. Se acontecesse uma bomba atômica agora, do jeito que eu estava aqui, eu ia para a eternidade, com todas as mazelas, com todos os meus defeitos, com todos os meus erros. Entendeu? Porque, na realidade, a alma é quem determina. Né? O corpo, ele tem lá os seus limites. Mas o problema mesmo do pecado e dentre outras coisas está no composto, que é justamente a união da carne com a alma, que é o que ele disse lá quando a gente estava lendo lá no próprio livro. Então, vamos aqui, vamos para frente. O nada é o ponto de partida. Olha só. Por que o nada é o ponto de partida de tudo? Porque se não fosse assim, nós estaríamos sendo criados na eternidade. Ou nós estaríamos sendo criados como é que eu diria assim, do princípio da sabedoria eterna, da sabedoria da sabedoria. E nós somos limitados. Até os anjos têm limite. Então a gente não pode ter sido criado de um pedaço da parte de Deus. Não é assim. Ele nos criou do nada. E fez morada na gente. Isso está em Santo Agostinho. Né? Ele nos criou do nada e fez morada na gente. E nos fez a sua imagem e semelhança. Ele não nos fez como ele. Ele nos fez a imagem e semelhança. Muito importante esse discernimento. Então, o ter saído do nada é lógico. É consequência da pequenez humana em comparação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem até aí? Sim. O agente foi um primeiro princípio único e supremo. Quem é o agente? É aquele que cria.
Ele criou o mundo. Sim, eu fiz uma pergunta e assim, não tive a resposta, mas também não dei. Nesse caso aí, o mundo é do firmamento para baixo, viu, pessoal? Quanto ao céu cristalino, eu tenho dúvida, mas do empírio já está na eternidade, tá? Quem vive no empírio vive na eternidade. Já no cristalino, eu não sei. Respondendo, né? A pergunta que eu fiz aqui. Aí vem aqui, ó. O agente foi o primeiro princípio, único e supremo. Quem é o primeiro princípio? Nosso Senhor Jesus Cristo. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Filho. Né? O agente, que é o primeiro princípio, ele tem potência infinita. Né? O agente dispõe as coisas com um certo peso, com um certo número e com certa medida. Né? Regina, você tem peso? É lógico. Na eternidade você teria? Eu acredito que sim, diferentemente sim. Eu dei essa puxada para entender o que peso ele está falando aqui, né? É peso mesmo, peso normal, vai para a balança aquele peso lá, né? Então, assim, o agente dispôs das coisas com um certo peso, o número e medida. É muito lógico isso, não é não? Número, quantidade, né? Número de pessoas, né? E a medida, né? 1,80 m, 1,5 m, 2 metros, largo, estreito, né? Isso aí é muito óbvio. Isso é tudo, né, minha gente? Estou falando só da gente aqui, mas é tudo. A pedra, o leão, o bode, o carneiro, o pássaro, tudo é assim, é isso. Tem peso, tem número e tem medida. Não tem um pássaro só, tem 2, 3, 4, 5, enfim, né? Quantos nascerem, não é verdade? Isso não é novidade nenhuma, né? No tempo, né? O mundo não é eterno. Nem o firmamento é eterno, gente. Do nada, exclui-se a eternidade, claro, quanto ao princípio material. Aí vem, princípio único é igual a não há pluralidade de princípios. Só existe um princípio. E no princípio, Deus criou o céu. No princípio, não é nos princípios. Estou batendo muito nessa tecla, porque isso aí vai ser. É como se fosse, como se fosse a letra do alfabeto para você conseguir entender essas coisas. Tá? A letra que forma a palavra, que forma a frase, que forma a oração, que forma um parágrafo, que forma um romance. Sem esse entendimento aí, fica difícil de entender o restante. Lembre-se daquilo que eu falei também, da simbologia. Não é? Nós somos limitados. Para a gente entender as coisas, tem que ter símbolos. E os símbolos, eles encapsulam a verdade. A gente está aqui, ó, abrindo os símbolos. Né? Deixando o intelecto da gente malhado. Né? Estamos na academia aqui, na Academia de São Boaventura, malhando o intelecto. Né? É isso que a gente está fazendo. Né? Esse firmamento que fala é a Terra? O firmamento é o Sol, os 7 planetas. Então, o firmamento é o céu estrelado que a gente vê, que fica embaixo do céu empíreo. Não são 3 céus, te lembras? Tem o empíreo, que é a luz, tem o céu das águas, que é o cristalino, que fica no meio, né? E tem o firmamento, que é esse que a gente vê. O Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, né? Vá no Gênesis aí. Olha só. Aqui no... Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, a noite de trevas, né? Sobreviveu a tarde, depois a manhã, foi o primeiro dia. Deus disse, faça-se o firmamento. Tá? Faça-se o firmamento. Entre as águas. É o 6. É o versículo 6. Meu diz assim, Deus disse que exista um firmamento no meio das águas
para separar águas de águas. Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento, das águas que estão abaixo do firmamento. E Isso. Isso. E qual é o nome das águas que estão acima do firmamento? São Boaventura já ensinou isso para você. É o céu cristalino, o céu das águas. O empíreo é o céu da luz, onde ficam os anjos, os santos, os bem-aventurados. Depois de embaixo fica o cristalino, que é o céu das águas. Depois vem o firmamento e depois vem a terra, que é as águas de baixo. Entendeu? É bem complicado, mas a gente vai chegar lá. Sabe como você vai entender isso? Quando você lê, quando você vê a primeira aula de São Boaventura que a gente leu. Né? Eu posso até dar um resuminho aqui depois. Você vai entender isso direitinho. Quando você rever, você vai entender. Não são 10 órbitas. Sim. Né? A composição são 10 órbitas. 3 céus e 7 planetas. O empíreo, que é o céu das luzes, da luz, que é onde estão os espíritos bem-aventurados. Depois vem o outro céu, que é o céu das águas, que é chamado também de cristalino, porque ele é transparente. Eu até brinquei com vocês, olha, será que a luz que está iluminando esses planetas que a gente está vendo aqui é a luz do empíreo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o céu das águas não é transparente? Sim. Porque os planetas estão no firmamento, que é o de baixo, que é esse que a gente vê. A gente não vê o céu das águas, não. Nem vê o empíreo. Desculpa. Então, esse firmamento que cita ali em Gênesis é o cristalino? Não. É o firmamento mesmo, é onde ficam os planetas, as estrelas, o céu, a Lua, o Marte, Saturno. Sim, desculpa. A Via Láctea. Quando você olha para o céu, o que você vê é o firmamento. Você não vê o céu das águas. O que está exposto, né, para nós. Você não consegue ver. Nem com microscópio. Você também não vê o empíreo, que é luz pura. Entendeu? Agora sim, não me faz a pergunta difícil aí, que talvez esteja aí na tua cabeça. Esses céus estão em nível, como é que eu diria, material, como está o firmamento? Não sei. São Boaventura ainda não ensinou isso para a gente, não. Entendeu? Né? Em princípio, separar a água de cima da água de baixo dá uma certa noção de materialidade. A água, enquanto massa de moléculas, H2O, tal, a água é água. Né? Agora, o céu, onde estão essas águas aí, que é chamado de cristalino, qual é a composição dele, se a gente pode pisar nele, não sei, não tenho a menor ideia. Né? Nós não temos essa ideia. Né? E o empíreo, tão pouco, né? Que é o céu das luzes, onde estão lá os espíritos. Né? Então, assim, se a gente consegue enxergar eles como enxerga o firmamento, eu acho que só o espírito consegue enxergar. A gente, enquanto carne, enquanto ser, enquanto composto, eu vou usar já a terminologia aqui, tá? Né? Porque nós não somos nem espírito, nem corpo apenas. Nós somos um composto entre os dois. A gente não tem condições de ver, não. Talvez, no poema de São Boaventura, na hora que ele sai, né, em busca, né, ele sai em busca do amado, ele vai, que ele diz que é uma luz, como a luz do meio-dia, ele deve estar indo para o empíreo. E quem está indo não é o corpo, que está indo é a alma. Compreendeu?
Você entendeu a importância da gente ler o poema antes de chegar aqui? Tá? Olha só o que é que São João da Cruz disse ali. Ó noite maravilhosa que me fez encontrar com o meu amado. Ó noite tão clara como a luz do sol do meio-dia. Isso não é firmamento, isso não é aqui. Né? Se é noite, não é essa luz do firmamento que a gente vê aqui. Essa luz é a luz do Empírio. Eu estou aqui inferindo. E só quem consegue ver o Empírio pelo poema, né? Pelo poema, é o espírito, é a alma. Porque isso que a gente está lendo aqui como poesia, isso não é ficção não, viu, gente? Essa poesia de São João da Cruz aqui, isso aconteceu mesmo com ele. Isso é arrebatamento dele. Tanto é que no livro que eu tenho de São João da Cruz, Obras Completas, ele explica verso sobre verso. Isso já dava um curso extraordinário só estudar São João da Cruz. Eu trouxe só uma pontinha lá do iceberg para a gente fazer uma analogia aqui com Boaventura. Né? Ele explica verso por verso. Né? São João da Cruz ele explica. E aquilo aconteceu mesmo. Não é ficção não, gente. É verdade. Viu? Legal? Quando vocês leem Camões, por exemplo, aquela poesia que está ali, aquilo ali, vocês acham que é ficção, né? Aquilo ali é uma epopeia, gente. Aquilo aconteceu. Aquilo ali foram as viagens dos portugueses no mar. A maneira dele narrar a viagem portuguesa foi na poesia. E por aí vai, tá? Vamos aqui. Princípio único, igual a não há pluralidade de princípios. Está bem claro para vocês que existe um único princípio e que tudo foi feito do nada. Isso está claro para vocês? Sim. Na Bíblia está dizendo isso. Só Ruth que fala, ainda não fala, Regina não fala, está todo mundo mudo, não? Eu estou falando, não está me ouvindo, não? Ah, agora sim, agora estou ouvindo. Por favor, não fica com dúvida, não. Posso continuar? Espera aí. Uma vez que Deus fez todas as criaturas, criou os minerais, os vegetais, os sensíveis, que são os animais, o ser humano, então realmente só existe um Criador. O agente foi um primeiro princípio único e supremo. Anotem essa frase. O agente, o Criador, que criou tudo do nada, foi um primeiro princípio único e supremo. O agente tem potência infinita. É certo usar essa palavra primeiro? Sim. Porque o princípio, né? É o princípio. Não tem outro. Não tem o segundo, né? Não. Não tem o segundo. Ele é o primeiro e único. É o princípio. É até inapropriado dizer primeiro, né? Posso definir? Bom, é o seguinte, no livro São Boaventura, ele também usa essa mesma terminologia no princípio, né? E nas próprias escrituras, né, na Bíblia, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Uhum. Mas ainda está falando em relação ao primeiro princípio. Essa expressão primeiro é como se fosse inapropriada, porque não existe um segundo, só existe um princípio, entendeu? Essa hipótese aí, né? E está muito bem colocado mesmo. Tanto é que está aqui, ó, princípio único. Não há pluralidade de princípio. Único e soberano. Único correto. E soberano. É correto. Então, é o que você... Tanto fica meio fora até de contexto falar que é o primeiro, mas está escrito o que você falou, não há pluralidade, né? Ou seja, ele colocou em outras palavras, para não utilizar o primeiro, porque o princípio. O Augusto, no livro do São Boaventura, ele usa
Esse termo, sim. Isso, inclusive, está em latim. Está aqui, ó. Primum principium sit perfectionum. Simum é simplicíssimo. Omnia. Então, isso já vem do latim. Não foi problema de tradução, tá? Tá. Então, vamos colocar isso aí no oxigênio para a gente entender por que esse primeiro aí, né? Que nada a gente pode descartar, tá certo? Que só existe um princípio. Talvez primeiro ele esteja usando primeiro para reforçar a questão da unicidade, né? Primeiro e único, né? Isso. Isso, né? exatamente. Exatamente. Olha só o que ele diz aqui. Único e soberano, igual. As criaturas inferiores não foram criadas por inteligências separadas. Regina muito bem colocou. Não é a mamãe água, a mamãe natureza, a mamãe terra, a mamãe árvore, a mamãe isso, a mamãe gorila. Nada disso. Né? Tudo isso foi outra coisa. Mas na frente eu digo. Eu não vou dar spoiler, não. Tem um negócio bem legal lá na frente. Dizendo, 2 pontos, olha só. Com certo peso, número e medida. Igual. A criatura é efeito da trindade criadora, sob um tríplice gênero de causalidade. Tríplice, gênero, não é espécie, é gênero de várias espécies, de causalidade, de causa. Não é de efeito, é de causa, é de essência, é de início. Certo? De causalidade, de causa. Aí, olha só. Causalidade eficiente. Que é isso? A criatura possui unidade, modo e medida. Você acha que uma coisa pode ser eficiente sem ter medida? Como é que você... Né? É uma coisa intrínseca à coisa, né? Sem ter um modo, um aspecto, né? Você pode comparar um homem a um rinoceronte, né? Cada um tem seu modo, né? Tá? E uma unidade, né? Rinoceronte é rinoceronte, leão é leão, bode é bode, coelho é coelho, teju é teju, homem é homem, né? Então, causalidade eficiente. Depois vem a causalidade exemplar. A criatura, quando ele fala criatura aqui, a gente não está falando só da gente não, viu? Está falando de tudo que foi criado no capítulo 1 do livro do Gênesis, tá? A criatura possui verdade, espécie e número. Tá? Isso é causalidade exemplar. Tá? Mais na frente, isso vai ser mais explicado. Aí vem causalidade final. De final é de fim, de finalidade, do porquê que aquilo foi criado. A criatura possui bondade. Ela possui ordem e ela possui peso. Vocês já perceberam como o mundo hoje está... A maldade está querendo sobrepor a bondade? Que a desordem está querendo sobrepor a ordem? E hoje são 2 pesos e 2 medidas, não existe uma verdade, uma unicidade. Vocês percebem isso no mundo de hoje? Sim. Pois isso gera o caos, porque a criatura foi criada assim, como eu estou dizendo aqui, ó. Causalidade final. A criatura possui bondade, ordem e peso. Quem quiser mudar isso, destrói. Todas essas causalidades, tanto a eficiente como a exemplar, como a final, o homem já nasce assim. Se não tivesse uma inteligência destruidora, cujo nome é Satanás, nós viveríamos em paz. Com estas causalidades aqui. Porque nós já nascemos assim, gente. Ninguém está falando aqui de batismo, ninguém está falando que o homem... Agora eu vou trazer para a gente. O homem, para ter isso aqui, tem que ser batizado. Não! O direito à vida, por exemplo,
é intrínseco à natureza humana, gente. A existência de lei para proibir o aborto já é um absurdo. É um absurdo. Não seria necessário num mundo sem um agente inteligente, intelectual, que quisesse destruir as almas. O homem já nasce com o carimbo de Deus nele. Essas causalidades são isso, é isso, né? O homem já nasce assim, com a causalidade eficiente, exemplar e final. Entendeu? O caos é feito depois. Olha, a influência maligna no mundo é muito maior do que se imagina. E não é brincadeira. Mas esse é outro assunto. Leiam Monsenhor de Segu. Eu vou dizer em português. Monsenhor de Segu. É assim mesmo que se escreve. Ele é um padre, morreu. Exorcista. Leia o livro chamado O Inferno. Pronto, vocês vão entender direitinho o que eu estou dizendo. Continuando. Estas propriedades, quais vestígios do Criador. Olha aqui. Eu separei, eu destaquei isso aqui, garrafal aqui. Justamente, eu até me antecipei. Estas propriedades, que propriedades? As propriedades da causalidade eficiente, as propriedades da causalidade exemplar e as propriedades da causalidade final. Estas propriedades, quais vestígios do Criador, encontram-se em todas as criaturas. Hã? Ninguém precisa nem se batizar para ter isso, gente. A gente já nasce assim. Basta não ter ninguém para atrapalhar. Entenderam? Estão compreendendo isso que eu estou falando? Sim. E isso é outra pedra angular. É outra cereja do bolo. Tem que entender isso. Nós nascemos bons, gente. Deus não ia fazer uma... A obra da criação é perfeita, é perfeita. Ele diz, a gente lê a lei aqui em São Boaventura. A obra da criação é perfeitíssima. Quando chega no livro do Gênesis, que a gente lê o capítulo 1 todo, ele depois lê o capítulo 2, que aí desce mais para a criatura humana. Nós somos o fim de todas as coisas de Deus, de todas as maravilhas. Quem cria maravilha precisa recriar, porque a maravilha deixa de ser maravilha, gente. O que acontece com o ser humano que ele perde estas características inatas, que nasce com eles? O que acontece com o ser humano? Pelo amor de Deus, me diga. Porque o ser humano é dotado de inteligência, ele pode aprender o que presta e o que não presta, concorda? Mas se ninguém ensinasse nada para eles, eles já seriam felizes. Toda criatura criada pelo primeiro princípio já vem com os vestígios do Criador. Não pode ser ruim, gente. Não pode ser ruim. A gente vê isso nas próprias crianças, né? Perfeitamente. Depois elas se corrompem, mas inicialmente é isso que a gente vê. A pureza, a verdade, né? O amor. E então, a gente percebe isso. Olha, um parêntese, eu fui pai muito jovem. E eu vivia trabalhando feito um louco. Eu não parei ainda, continuo trabalhando feito um louco. E eu não tive a oportunidade de ver meus filhos crescerem. E tá ali, acompanhando mesmo. Final de semana eu estava em casa, a gente ia pro parquinho, a gente nadava, a gente fazia todas essas coisas que pai faz com os filhos. Mas quando eu chegava em casa, meus meninos estavam dormindo, para ir para a escola no outro dia de manhã. Eu hoje tenho mais tempo do que antes. Eu chego na casa da minha filha, tá lá meu netinho Rael, de 3 meses. Fico observando, assim, meu Deus, que milagre.
Que perfeição, que coisa magnífica, que beleza, que bondade. Não existe mal nessa criança. Não existe. Está aqui, está explicado aqui. Ó. Por quê? Porque nós já nascemos com a causalidade deficiente, exemplar e final. Causalidade deficiente, unidade, modo e medida, verdade, espécie, verdade, gente, verdade, espécie e número, bondade e ordem e peso. Muita gente mente para se livrar da maldade humana, alheia. Acontece isso. A verdade, ela é intrínseca, está dentro do ser humano, está dentro do ser. A verdade, ela é condição sine qua non da criação das criaturas. Tem. O que é que leva uma pessoa a mentir para conseguir dinheiro, para conseguir cargo, para conseguir isso, para conseguir aquilo? E não vem dizer que a culpa é de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. O resumo, todo o resumo, tá? Estas propriedades, quais vestígios do Criador, encontram-se em todas as criaturas. Isso ficou claro, né? É inato. Nascemos com ela. As corporais, as espirituais e as compostas. As corporais puras, as espirituais puras e as compostas. De ambas as outras substâncias, as compostas. O princípio é o primeiro, aqui, né? Redução a um só princípio para que haja uma ordem perfeita e um fim nas coisas. O princípio é o primeiro para constituir-se como o fim de tudo mais. Não é? O princípio é perfeitíssimo para dar a todos o complemento. Tá? Ó, porém, como o primeiro princípio, ele usa de novo, né? No qual se encontra o fim, a finalidade de tudo, pode ser apenas um só, 2 pontos. Né? Porém, como o primeiro princípio, no qual se encontra o fim de tudo, pode ser apenas um só, 2 pontos. Aí vê. Se produz o mundo como não pode produzi-lo a si mesmo, é necessário que o produz do nada. Tá? Isso é outro ponto que tem que ficar muito claro. Né? Vamos de novo. Porém, como primeiro princípio, no qual se encontra o fim de tudo, pode ser apenas um só. 2 pontos. Porque se produz o mundo, né? Se o primeiro princípio produziu o mundo, como não pode produzi-lo de si mesmo? Tem que produzir do nada. Não tem como produzir o mundo de si mesmo, porque se produzisse de si mesmo seria o próprio Deus. Por isso ele é produzido do nada. A produção do nada põe o ser após o não ser da parte do produzido. Olha só, a produção do nada, vinda do nada, põe o ser após o não ser. Quem é o não ser? O princípio. O ser é a criação. O não ser é o princípio que criou tudo. Tá certo? Também a produção a partir do nada põe a imensidade do poder producente da parte do princípio. Só o princípio, só Deus, só Nosso Senhor Jesus Cristo pode criar alguma coisa do nada. E aí ele teve o evangelho da semana, ele pegou saliva, misturou no barro e colocou nos olhos do cego Bartimeu, do cego de nascença. Vocês viram esse evangelho domingo? Não tinha, o cara não tinha olho, gente. Ele não tinha olho.
Meu Né? Deus. Ele não tinha olho. Nosso Senhor pegou saliva, pegou o barrinho ali, passou no olho dele, criou o olho. Era um buraco com a pele. Ele nasceu sem olho, pô. E aí? Hã? Né? Uhum. Olha só. A partir do nada põe a imensidade do poder producente e da parte do princípio. Sendo este princípio só de Deus, é necessário que o mundo seja produzido no tempo, porque Deus vive na eternidade. Por este mesmo poder infinito, que age por si imediatamente. Sendo este princípio só de Deus, princípio criador, princípio todo-poderoso, etc, etc, etc. É necessário que o mundo seja produzido no tempo e não na eternidade. Por este mesmo poder infinito, Deus, que age por si e imediatamente. Sendo um princípio perfeitíssimo, do qual promana a perfeição do universo, é necessário que haja por si e é conforme si mesmo, em ordem a si. Se é perfeitíssimo, gente, só Deus pode fazer isso, mas ninguém. Olha, o princípio, para obrar fora de si, não precisa de coisa alguma. Ele é o princípio de tudo. Deve ter, com relação a qualquer criatura, intenção da tríplice causa. 2 pontos. A causa eficiente, a causa exemplar e a causa final. Que a gente acabou de falar. Eu até me antecipei bastante lá em cima sobre isso. É necessário que toda criatura tenha esta tríplice relação com a causa primária. Toda criatura constitui-se no ser como causa eficiente. Né? Aí tem lá em cima o que é causa eficiente. Eu já defini para vocês aí, não é? Então, toda criatura constitui-se no ser, enquanto ser, com a causa eficiente. O que é causa eficiente? Nas causalidades aqui, ó, tem a causa eficiente, a causa exemplar e a causa final. A causa eficiente, a criatura possui unidade, modo e medida. Vocês notaram isso? Notem isso. Na causa eficiente, a criatura possui unidade, modo e medida. Na causa exemplar, a criatura possui verdade, espécie e número. E na causa final, ou causalidade final, a criatura possui bondade, ordem e peso. Deve ter como relação a qualquer criatura a intenção da tríplice causa. Causa eficiente, causa exemplar e a causa final. Toda criatura deve ter essa tríplice causa, essa tríplice causalidade. A eficiente, a exemplar e a final. É necessário que toda a criatura tenha esta tríplice relação com a causa primeira. Toda a criatura constitui-se no ser com a causa eficiente. O que é causa eficiente, Regina? Possui unidade, modo e medida. Sim. Beleza. Né? Enquanto ser, a criatura possui isso aí que você acabou de dizer. E toda criatura conforma-se à causa exemplar. O que é a causa exemplar? Possui verdade, espécie e número. E toda criatura ordena-se à causa final. O que é a causa final? Pela qual possui bondade, ordem e peso. Pronto. É isso aí. Por isso, a criatura é una, verdadeira e boa. Tá? Uhum. Por isso, a criatura possui modo, é formosa e ordenada.
Por isso, a criatura é medida, distinta e pesada. E isso, você não precisa ter uma criação maravilhosa dos seus pais, para isso não. Você já nasce assim, já é assim, desde nascença. O peso é uma inclinação ordenada. Uma inclinação ordenada. Isto é dito de toda a criatura em geral, tanto a corpórea, como a incorpórea, como a composta de ambas as substâncias, como o é a natureza humana. Aí vem aqui o capítulo 2.